Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. 2 Coríntios 12, verso 9. Paulo, quando açoitado pelo mensageiro de Satanás, dirigiu sua oração ao Senhor Jesus Cristo, e não, como costumava fazer, ao Pai Celestial. Este é um fato um tanto notável, mas está claro a partir do trecho diante de nós. Ele diz: por causa disto, roguei ao Senhor 3 vezes. E que o Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo é bastante claro pelo fato do que ele diz no versículo seguinte: para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sua oração não foi dirigida a Deus em sua totalidade, nem ele fala do poder de Deus, mas sua oração foi dirigida ao Senhor Jesus Cristo, e era o poder do Senhor Jesus Cristo que ele desejava que repousasse sobre ele. É uma prova infalível da divindade de nosso Senhor que ele pode ser adorado em oração. E este é um exemplo, dentre vários outros, que nos mostra que podemos legitimamente apresentar nossas petições não apenas ao Pai eternamente abençoado, mas também o seu Filho Jesus Cristo. Parece-me haver uma peculiar adequação em uma oração a Jesus quando a tentação vem de um mensageiro de Satanás, porque o Senhor Jesus já suportou a mesma tentação e sabe como socorrer os tentados. Além disso, ele veio à terra para destruir as obras do diabo. Em sua vida terrena, ele manifestou um poder peculiar sobre espíritos impuros, expulsando-os constantemente daqueles que eles atormentavam. Foi um dos poucos momentos de júbilo de Jesus. Vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Foi em nome de Jesus que os demônios foram expulsos após Cristo ter ascendido à glória. A Jesus eu conheço, disseram os espíritos que os filhos de Seva tentaram em vão exorcizar. Os demônios sentiram o poder de Jesus e, portanto, foi sábio e natural que o apóstolo Paulo, quando açoitado por Satanás, se voltasse a Jesus e lhe pedisse que ordenasse que o espírito maligno se afastasse dele. Não é também um pouco notável que esta oração não só foi dirigida a Jesus, mas foi oferecida de maneira muito semelhante à oração de nosso Senhor no jardim? O apóstolo orou 3 vezes, assim como nosso Senhor o fez quando também foi severamente açoitado pelos poderes das trevas. O clamor 3 vezes repetido de Paulo foi intensamente fervoroso, pois ele rogou ao Senhor 3 vezes. E Paulo, singularmente, encontrou uma resposta muito semelhante à de seu mestre, pois nosso Senhor não foi permitido afastar o cálice. Ele não poderia passar a menos que ele bebesse, mas o anjo apareceu fortalecendo-o. E assim, no caso de Paulo, a aprovação não foi tirada dele, mas ele foi fortalecido por promessas amáveis e tranquilizadoras, e por ser levado a ver que Deus seria glorificado por ele suportar a provação. Veja então o Senhor Jesus refletido em seu servo Paulo como em um espelho. Eu ouço a oração repetida 3 vezes. Eu vejo o cálice ainda não removido e vejo a força dada em meio à fraqueza. Nosso texto saiu dos lábios de Jesus Cristo, e se algo pudesse tornar sua linguagem mais doce do que ela é em si mesma, seria este fato. Ele mesmo entregou as promessas ao seu apóstolo escolhido. É Jesus quem diz nas promessas do texto: a minha graça te basta, minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Esta verdade de Deus lança uma luz suave e aveludada sobre as promessas, ajuda-nos a interpretá-las e nos permite obter ainda mais consolo delas. Quando Jesus fala, um encanto especial rodeia cada sílaba.
O tempo exato das promessas em grego não é fácil de traduzir para o inglês. O apóstolo não nos diz apenas que o Senhor lhe disse estas promessas há 14 anos, mas o tempo conecta o passado com o presente, como se ele sentisse que a resposta não era simplesmente algo passado, mas algo que continuava com ele em seu poder consolador. Os ecos de que o seu Senhor havia dito ainda estavam ressoando em sua alma. Eu não perderia o significado do apóstolo se lesse: Ele tem me dito, minha graça te basta. As promessas tiveram um efeito duradouro na mente do apóstolo, não apenas reconciliando-o com um problema particular que o afligira na época, mas animando-o para o resto de sua vida, fortalecendo-o em todas as futuras provações para se gloriar em suas fraquezas e render louvor a Deus. É algo precioso ter um texto das Escrituras direcionado ao coração para usos presentes. Mas quando o Espírito Santo aplica uma promessa de tal forma que ela permanece no coração pelo tempo da vida natural, então somos realmente favorecidos. A comida de Elias deu-lhe força por 40 dias. Mas qual é a comida que perdura até a vida eterna? Que pão deve ser esse que me alimenta durante todo o período da minha peregrinação? Aqui temos diante de nós o alimento que o próprio Jesus fornece, tão nutritivo que seu Espírito pode nos fazer lembrar o banquete até o nosso último dia. Senhor, alimenta-nos agora e dá-nos graça para digerir interiormente a Tua palavra graciosa. Com este preâmbulo, que peço que se lembre durante o discurso, pois indica minha linha de pensamento, chegamos agora ao texto em si, um conjunto de diamantes brilhantes e preciosos. No texto, notamos 3 coisas. Primeiro, graça totalmente suficiente. Em segundo lugar, força aperfeiçoada. E em terceiro lugar, poder interior. No texto, até mesmo o observador mais superficial nota uma promessa de graça totalmente suficiente. No caso de nosso Senhor Jesus, o Espírito repousou sobre ele de forma a ser suficiente para ele em todos os momentos. Nunca o Espírito de Deus deixou de sustentar o homem Cristo Jesus sob os trabalhos mais árduos, as tentações mais terríveis e os sofrimentos mais amargos. E, portanto, ele completou a obra que seu Pai lhe deu para fazer, e na morte foi capaz de exclamar: está consumado. O Senhor aqui assegura a seu servo escolhido que seria o mesmo com ele. Minha graça, disse ele, te basta. Para trazer o significado completo destas poucas promessas, darei 4 leituras delas. A primeira é estritamente gramatical e é o primeiro sentido que elas carregam. Considerando a promessa traduzida como graça para significar favor ou amor, pois isso também está incluído na promessa charis. Como o trecho se desenrola: meu favor, minha graça é suficiente para ti. Não peça para se livrar do seu problema. Não peça para ter facilidade, conforto ou qualquer outra forma de algo atenuante. Meu favor, minha graça é o suficiente para ti. Ou como o Dr. Dodge o lê, meu amor é suficiente para ti. Se você tem pouco do que deseja, certamente é o suficiente que você é o meu favorito, um escolhido, sujeito da minha graça. Meu amor é suficiente para ti. Que expressão deliciosa! Você não precisa de uma explicação. Repita as promessas para si mesmo e imagine agora que o bem-amado olha para você e sussurra: meu amor é suficiente para ti. Se você tem pedido a ele 3 vezes para te livrar de sua atual aflição, ouça-o responder: por que você precisa me pedir mais? Meu amor é suficiente para ti. O que você diz sobre isso? Você não responde: sim, Senhor, realmente é. Se eu sou pobre, se queres que eu seja pobre, estou contente em ser severamente testado, pois o teu amor é suficiente para mim. Se estou doente, desde que venhas me visitar
e reveles o teu coração para mim, estou satisfeito, pois o teu amor é suficiente para mim. Se sou perseguido, expulso e abandonado, alegremente suportarei, se o sentimento do teu amor me sustentar, pois o teu amor é suficiente para mim. Sim, e se eu for deixado tão sozinho, a ponto de não ter ninguém que cuide de mim no mundo inteiro, se meu pai e minha mãe me abandonarem e cada amigo se provar um Judas, teu amor é suficiente para mim. Você entende o significado e vê como Paulo deve ter sido confortado por ele se o entendeu nesse sentido primário e mais natural? Ó Paulo, é suficiente para ti que eu te fiz ser um vaso escolhido para carregar o meu nome entre os gentios. É suficiente para ti que eu te amei desde antes da fundação do mundo, que eu te remi com meu precioso sangue, que eu te chamei quando eras blasfemo e injurioso, que mudei o teu coração e te fiz me amar, e que eu te guardei até este dia e te guardarei até o fim pelo meu amor. Meu amor é suficiente para ti. Não peças para seres libertado desta aflição. Não peças para seres libertado da fraqueza e da provação, pois estes te permitirão desfrutar melhor do meu favor, e isso é suficiente para ti. Vamos agora ler o nosso texto de outra forma, mantendo a nossa versão autorizada, mas lançando ênfase na primeira promessa: minha graça é suficiente para ti. Que graça é essa? Note quem promete. É Jesus quem fala. Portanto, é a graça mediadora, a graça dada a Jesus Cristo como a cabeça da aliança do seu povo, que aqui é pretendida. Pense nisso por um minuto. É a cabeça falando ao membro e declarando que sua graça é suficiente para todo o corpo. O óleo da unção foi derramado sobre a cabeça para que pudesse descer pela barba e chegar às vestes. E eis que um pobre membro do corpo está lamentando e reclamando, pois teme ser omitido na generosa unção. Mas a cabeça o conforta, dizendo: minha unção é suficiente para ti, pois é suficiente para todos os membros. É a cabeça, Cristo, em quem toda a plenitude habita, falando a um dos membros do seu corpo místico e dizendo: a graça que Deus me deu, sem medida, em benefício de todos os membros de meu corpo, é suficiente para ti, assim como para o resto deles. Amado, entenda o pensamento. O Senhor deu a Cristo tudo o que a totalidade do seu povo possivelmente necessita. Não, mais do que isso, pois aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude, e de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, e dessa plenitude esperamos continuar a extrair para sempre. Esta é a graça que é suficiente para nós. Isso ajuda a fé quando se percebe a relação que existe entre o Redentor e você, pois Jesus é o cabeça da aliança, e Deus se deu a si mesmo e todas as suas riquezas infinitas ao Senhor Jesus Cristo como seu representante federal e como sua cabeça da aliança. O Senhor Jesus lhe assegura que os recursos armazenados nele em seu benefício são suficientes para ti. Você pode limitar o poder mediador de Cristo? Você não sabe que Deus não dá o Espírito por medida a ele? Esteja então assegurado de que a graça de Cristo é suficiente para ti. Lerei o texto novamente e desta vez colocarei ênfase no centro. Minha graça é suficiente para ti. É suficiente agora. Você é atormentado por este espírito maligno, mas minha graça é suficiente para a sua necessidade atual. Paulo, você foi açoitado com varas, apedrejado, sofreu naufrágio e em perigos muitas vezes, e em todas essas vezes minha graça foi suficiente. E agora eu lhe digo que este problema atual, embora seja um pouco diferente em forma do restante, é, no entanto, tal que posso enfrentar bem. Minha graça é suficiente para você nisso também. A proximidade de um objeto aumenta seu tamanho aparente. E assim, a aflição sobre a qual estamos atualmente
parece maior do que qualquer outra que conhecemos antes. Os problemas passados, depois de superados, parecem pequenos em comparação com os problemas presentes. E, portanto, a dificuldade é ver a suficiência da graça para as aflições presentes e urgentes. É fácil acreditar na graça para o passado e o futuro, mas descansar nela para a necessidade imediata é verdadeira fé. Crente, é agora que a graça é suficiente. Mesmo neste momento é o suficiente para ti. Não diga que este é um novo problema, ou se você disser, lembre-se de que a graça de Deus é sempre nova. Não se queixe de que algo estranho aconteceu contigo, ou se o fizer, lembre-se de que bênçãos são fornecidas na graça de Deus para enfrentar suas dificuldades estranhas. Não tremas, porque o espinho na carne é tão misterioso, pois a graça também é misteriosa. E assim o mistério será enfrentado pelo mistério. Neste momento e em todos os momentos que ocorrerão entre agora e a glória, a graça de Deus será suficiente para ti. Esta suficiência é declarada sem promessas limitantes e, portanto, entendo o trecho como significando que a graça de nosso Senhor Jesus é suficiente para te sustentar, fortalecer, confortar, tornar útil o seu problema, capacitá-lo a triunfar sobre ele, tirá-lo dele, tirá-lo de 10.000 como ele, levá-lo para casa no céu. O que seria bom para você, a graça de Cristo é suficiente para conceder. O que prejudicaria você, sua graça é suficiente para evitar. O que você deseja, sua graça é suficiente para te dar, se for bom para você. O que você gostaria de evitar, sua graça pode te proteger dele, se assim sua sabedoria determinar. Ó Filho de Deus, gostaria que fosse possível colocar em promessas essa toda suficiência, mas não é. Deixe-me retratar o meu discurso. Estou feliz que não possa ser posto em promessas, pois se fosse, seria finito, mas como nunca podemos expressá-lo, glória a Deus, é inexaurível, e nossas demandas sobre ele nunca podem ser muito grandes. Aqui, deixe-me pressionar sobre você o agradável dever de levar para casa a promessa pessoalmente neste momento, pois nenhum crente aqui precisa ter medo, pois para ele também, neste exato momento, a graça do Senhor Jesus é suficiente. Na última leitura que farei, vou colocar a ênfase na primeira e na última promessa. Minha graça é suficiente para você. Já li na Escritura sobre o riso sagrado de Abraão, quando ele caiu com o rosto no chão e riu. Mas não sei se alguma vez experimentei esse riso até algumas noites atrás, quando este texto veio até a mim com tal poder sagrado que literalmente me fez rir. Eu tinha examinado o texto, olhando para o seu significado original e tentando sondá-lo, até que finalmente compreendi desta forma: minha graça de Jesus é suficiente para você. E pareceu quase como se fosse feito para ridicularizar minha incredulidade, pois certamente a graça de alguém como meu Senhor Jesus é realmente suficiente para um ser tão insignificante quanto eu. Parecia-me como se um peixinho, estando muito sedento, temesse beber um pequeno afluente do rio Tâmisa, e o pai Tâmisa lhe dissesse: pequeno peixe, meu rio é suficiente para você. Acho que sim, e inconcebivelmente mais. O Senhor parecia dizer-me: pequena criatura que você é, lembre-se da graça que há em mim e acredite que ela é toda sua. Certamente é suficiente para você. Respondi: ah, meu Senhor, é mesmo. Imagine um rato em todos os celeiros do Egito quando estavam no auge após 7 anos de abundância. E imagine esse rato reclamando que poderia morrer de fome. Anime-se, diz Faraó. Pobre rato, meus celeiros são suficientes para você. Imagine um homem de pé em uma montanha, dizendo: eu respiro tantos metros cúbicos de ar por ano. Estou com medo de inalar todo o oxigênio
que circunda o globo. Certamente a terra em que o homem estaria poderia responder: minha atmosfera é suficiente para você. Acho que sim. Deixe-o encher seus pulmões o máximo que puder. Ele nunca respirará todo o oxigênio. Nem o peixe beberá o rio inteiro, nem o rato comerá todos os suprimentos nos celeiros do Egito. Isso não faz com que a incredulidade pareça totalmente ridícula, fazendo você rir e dizer: nunca mais passe por aqui, pois com uma plenitude mediadora para recorrer, com tal Redentor para descansar, como ousaria por um momento pensar que minhas necessidades não podem ser supridas? Nosso grande Senhor alimenta todos os peixes do mar, e os pássaros do céu, e o gado nas colinas, e guia as estrelas, e sustenta todas as coisas com o poder de sua mão. Como então podemos nos apertar por suprimentos, ou ser destituídos de ajuda? Se nossas necessidades fossem 1000 vezes maiores do que são, elas não se aproximariam da vastidão do seu poder de prover. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos. Não duvide mais dele. Escute e deixe-o falar com você. Minha graça é suficiente para você. E se você tem pouca graça, ainda assim eu tenho muita. É a minha graça que você deve olhar, não a sua. E minha graça certamente será suficiente para você. John Bunyan tem o seguinte trecho que expressa exatamente o que eu mesmo experimentei. Ele diz que estava cheio de tristeza e terror, mas de repente essas promessas irromperam nele com grande poder, e 3 vezes seguidas as promessas soaram em seus ouvidos: minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você. E eu pensei, ele disse, que cada promessa era uma grande promessa para mim, como minha e graça e suficiente, e para você elas eram então, e às vezes ainda são, muito maiores do que outras. Aquele que sabe, como a abelha, como sugar o mel das flores, pode muito bem demorar-se em cada uma dessas promessas e beber um contentamento indescritível. Como diziam os versos: esquecemos o nome todo-poderoso que formou a terra e o mar, e um braço todo criador pode cansar-se ou decair. Tesouros de poder eterno em nosso Jeová habitam. Ele dá a conquista aos fracos e pisa seus inimigos até o inferno. O mero poder mortal desaparecerá e morrerá, e o vigor juvenil cessará. Mas nós, que esperamos no Senhor, sentiremos nossa força aumentar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o
darei a